Vamos enumerar os problemas então. Inflação nos produtos básicos que não consegue ser controlada. Taxa de juros alta, que é a única coisa que represa essa inflação, mas ao mesmo tempo atrapalha a recuperação econômica do país. Junto com isso, o governo entregando um déficit maior que o déficit que tivemos no Brasil na época da pandemia. Tudo isso são fatores que mostram que o governo está indo muito mal no curto prazo. Além disso, nós temos problemas com a popularidade, dado o fato de que o governo está aumentando um imposto novo por semana, está escorraçando a população, literalmente dilapidando tudo que pode, e isso, é claro, vai fazer mal para o governo que quer se reeleger aí em 2026. Eu duvido muito que o Lula vá ter saúde e capacidade de concorrer, e eu acho que o PT não tem a menor possibilidade de fazer um sucessor. E eu quero falar com vocês aqui sobre isso. Não sobre os problemas de curto prazo do governo, sobre o descontrole inflacionário, o descontrole das contas públicas e etc. A propósito, eu estou fazendo biscoitos, é por isso que eu estou moendo tempero aqui com um pilãozinho maravilhoso. Mas a questão é a seguinte, meus amigos. O PT não tem uma perspectiva de longo prazo para o Brasil. O PT deixou de significar alguma esperança para a população. E isso aí é mais grave do que qualquer déficit, é mais grave que a inflação, é mais grave que as entregas porcas que o governo tem feito. Veja, o PT se tornou sinônimo de guerra entre os brasileiros, sinônimo de caos. Na psique do povo brasileiro, o PT se tornou instaurar a guerra do norte contra o sul, se tornou instaurar as guerras das minorias, quer dizer, aquela história de uma guerra racial, uma guerra de gays contra héteros, uma guerra de homens contra mulheres. Essa é a ideologia vigente do partido e, principalmente, ela já era vigente, é claro, quando eles fundaram essa porcaria com base marxista. Mas ela passou agora a ser a ideologia do partido para a maioria da população. A população que para pensar qual é a ideologia, ela entende o PT como um partido divisivo, um partido que nunca vai construir um país. E esse é o maior dos problemas. Como eu ia dizendo, é maior do que os problemas econômicos, que os problemas sociais, do desemprego e etc., por causa do seguinte: não existe o horizonte de construção de um país nas mãos do PT. Veja, quem votou no PT são dois tipos de pessoas. Um é o tipo mais minoritário de todos, que é aquela classe média alta, urbana, que quer realmente ver as guerras entre as facções da sociedade, homens contra mulheres, etc. Aí você vê as feministas idiotas, os movimentos LGBTQP, etc., os movimentos racialistas radicais. Esses votaram no PT querendo essa guerra, querendo essa divisão, querendo dividir o país, fazer com que o país deixe de ter significado, norte contra nordeste, etc. Mas isso é uma minoria dos eleitores do PT, na realidade. A grande maioria é de pessoas que votou no PT pensando em benefícios financeiros, pensando na picanha, pensando nos auxílios, pensando na mamata. Nenhum desses grupos pensa em construir um país. Logo, eu digo com toda segurança, o PT não tem perspectiva de construção de país. Vocês entendem a gravidade disso? É um partido que não tem perspectiva de nada para o Brasil. O Brasil não vai ser nada com o PT. E ninguém que votou no PT imagina isso. Talvez tenha um ou outro ufanista maluco que acha que o Lula é um tipo de Vargas e ele vai fazer grandes melhorias. E não vai, não está entregando. Isso não existe, tá bom? O que existe são pessoas pobres que foram iludidas e que acharam que iam ter rios de cerveja e colinas de picanha se erguendo no horizonte. Tô olhando em volta e quase ninguém tá comendo carne, tomando cerveja à vontade. Que é uma coisa até boa você não tomar cerveja à vontade. Mas a falta de carne, ela é gravíssima para a saúde da população. Proteína, principalmente vinda da carne vermelha, ela é essencial para a formação dos cidadãos, da formação do indivíduo. Você precisa de proteína para formar o cérebro da criança da maneira correta. E quando você tem um governo que atrapalha isso, tornando tudo mais caro com suas políticas que geram inflação, uma política de gasto desenfreado, você tem aí um prejuízo imenso para as gerações futuras. Espero que vocês entendam isso, né, pessoal? Isso é bem importante. Mas veja, o pobre que votou no governo
ele não está recebendo o que ele esperava. E é claro, o governo vai mentir para ele de novo, pode votar até no Lula mais e mais uma vez, achando que vai ter uma bonança econômica, achando que o período em que ele comprava uma geladeira por causa do Lula, lá no início dos anos 2000, deixando claro que não era por causa do Lula, era por causa de uma modernização que aconteceu praticamente no mundo todo. Mas bom, ele vai votar no Lula com certeza, vai votar mais. E o problema é o seguinte, esse voto, ele mantém o PT no poder, mantém o país uma merda, é isso que o PT quer, sem dúvida. Mas ele não constrói nada. Esse cidadão, ele não vai votar numa base parlamentar do PT que vai, sei lá, implementar a ideologia deles e levar o país para alguma orientação. É óbvio que não, isso não existe. Ele vai votar em alguém do Centrão, algum picareta que vai comprar o voto dele e vai votar no Lula para presidente, simplesmente porque não vai aparecer ninguém para comprar o voto desse cidadão para a presidência. Senão ele venderia também, é um picareta vagabundo. Essa é a realidade, pessoal. Não existe horizonte de país com o PT no governo. Os petistas não veem possibilidade de se construir um país. Como eu falei, os mais esclarecidos são, na verdade, os mais idiotas que votaram no PT. Eles votaram no PT pela guerra. Votaram no PT porque querem uma guerra racial. Votaram no PT porque querem uma revolta do proletariado. Nada disso vai acontecer. Ou então votaram no PT porque acham que estão combatendo o fascismo bolsonarista. Bom, a única coisa que segura o PT com alguma justificativa realmente de missão civilizacional é essa ideia de combater o fascismo. Mas se você examina o PT até a página 2, você entende que eles são os verdadeiros fascistas, frente a qualquer outro grupo que exista no Brasil. É o grupo mais violento, é o grupo que tem as relações mais escusas com o empresariado, é o grupo que mais destrói a nação. Isso aí a gente pode dizer que é algo que nem o Mussola fez lá na Itália, né? Arrebentar tanto com a própria nação e roubar tanto a própria nação. Ele teve seus outros problemas, né? Gravíssimos. Mas o que o PT faz no Brasil é algo fora do padrão na história da humanidade, pelo menos na história dos países civilizados, né? Tem lugares muito piores, mas é completamente fora do padrão. E eu tô fazendo esse vídeo justamente para explicar por que o governo está acabado. Tanto no curto prazo, com os problemas econômicos que têm sido contraídos, quanto também com problemas políticos. Veja, hoje o governo Lula tem que lidar com uma coisa que não havia lá no Lula 1 e no Lula 2. É uma oposição. Como não havia oposição? Bom, vamos explicar. O que você quer, gato? Pessoal, olha aqui, que bonito. Que bonito o gato. É o gato, né? Você quer saber por que o Lula tá se lascando? Vem comigo. Vou explicar, não toque no tempero. Bom, Lula tá se lascando com a oposição porque agora não existe uma oposição que é simplesmente pecuniária. Opa, você quer descer? Tá bom. Ela fala quando ela quer descer. Espertinha. Bom, uma oposição voltada ao lado financeiro é uma oposição ideológica muito ruim por enquanto. Mas o governo não sabe lidar com políticos que querem fazer oposição contra ele por fazer oposição e não para construir um acordo, ganhar uma emenda, levar uma trolha de dólar na cueca, acabou. Não. Isso se resolvia com um mensalão. Agora tem um orçamento secreto e com o tamanho do Centrão, isso ainda não é um problema de primeira ordem. Mas tende só a aumentar. Tende só a aumentar o problema da oposição para o PT e para o Lula. E eu acho isso maravilhoso. Acho isso excelente. E agora resta a nós pensar em construir alternativas de verdade para esse governo que está completamente morto, que não traz perspectiva nenhuma para o Brasil.